Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Agora estamos na segunda viagem missionária de São Paulo. Ele se separa de Barnabé, mas ele traz consigo o discípulo chamado Silas, e chegando à cidade de Listra, ele conhece Timóteo e chama-o para ser seu discípulo. Daquele momento em diante, Timóteo vai ser o companheiro de São Paulo, e será a ele que ele vai dirigir as suas duas últimas cartas. Timóteo será bispo da cidade de Éfeso. Paulo, Timóteo e Silas estão então nesta viagem missionária. Quando chegam a Troade, São Paulo tem uma visão à noite. À sua frente estava de pé um macedônio, e este macedônio suplicava: vem para a Macedônia, ajuda-nos. Depois desta visão, procuramos, quem está falando? Quem está falando aqui? É o próprio autor dos Atos dos Apóstolos, São Lucas, dando a entender que São Lucas participou também da segunda viagem missionária de São Paulo. Então, quando Paulo teve esta visão, a visão do macedônio chamando, São Lucas e São Paulo e os outros entenderam que era preciso anunciar o evangelho na Macedônia e partiram imediatamente para lá. A visão de São Paulo em Troade é o chamado de todas as pessoas que ainda não conhecem Cristo, porque não houve quem as anunciasse. Vem para a Macedônia. Macedônia é o nome que se poderia dar a qualquer terra de missão, em busca de missionários. Há pessoas gemendo porque não conhecem a verdade. E sem conhecer não podem amar, nem praticar. A região da Macedônia tem como principal cidade Filipos. Ao chegar a Filipos, Paulo seria muito bem acolhido. E aquela comunidade, para quem ele escreveria depois a carta aos Filipenses, ocuparia sempre um lugar especial no coração de Paulo. Na sua atividade de missionário, ele sofreria muito, mas também teria a consolação de ser amado por aqueles a quem ele anunciou o evangelho, de um modo particular pelos filipenses, porque ele atendeu ao pedido daquela visão: vem para a Macedônia, ajuda-nos. O evangelho hoje mostra Nosso Senhor na última ceia, explicando que o destino dos discípulos é o mesmo que o de Jesus. Se o mundo vos odeia, sabei que antes odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo aceitaria aquilo que é dele. Mas como não sois do mundo, porque eu vos retirei do mundo, por isso o mundo vos odeia. O destino de Cristo e dos cristãos coincide. São Paulo dizia: eu completo na minha carne o que falta das tribulações de Cristo. E antes de se converter, ele já havia ouvido Jesus dizer na estrada de Damasco: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. O Cristo que sofreu no Calvário é o mesmo que sofre agora entre os cristãos perseguidos. Lembrai-vos do que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Não podemos esperar para nós um destino diferente do que aquele que o nosso Senhor teve. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Este versículo é surpreendente. Ele fala só de rejeição, de perseguição, de ódio. Agora ele diz, como que numa luzinha de esperança: se guardaram a minha palavra, e de fato alguns guardaram, guardarão também a vossa. Pode parecer que foi tudo perdido, mas não foi. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Os missionários que vieram da comunidade aqui para o centro-oeste goiano vieram porque alguém disse: vem para Nápoles, ajuda-nos. E vieram com prontidão. Louvado seja Deus por tudo isso. Mas como ninguém dá aquilo que não tem, a santidade tem que ser cultivada em nós e transbordar para os outros. Nós temos que nos encher de Deus
e falar para os outros da abundância daquilo que nós conhecemos e amamos a Deus. A primeira terra de missão é o nosso próprio coração. Depois a nossa casa. Depois sim vamos para terras distantes. Diante da comunidade Famílias Novas aqui em Anápolis, eu me sinto como São Paulo. Eu me preocupo, eu me aflijo quando eu vejo que aquele entusiasmo inicial já arrefeceu um pouco. E eu pergunto, e o que eu posso fazer? Tudo começa pela oração. Houve um tempo em que, na época do Amor Primeiro, os jovens iam de bicicleta, apostando corrida, desde a Jaiara até o Provida, e não achavam longa a distância, nem cedo demais a hora. Houve um tempo em que também as famílias, até aquelas que tinham crianças pequenas, não achavam que era tão difícil assim se reunir lá no Oratório São José para participar da Santa Missa. Eu sei que muita coisa mudou. A vida ficou mais difícil. São as provações que Deus envia para os missionários. Mas o que não pode diminuir é o nosso ardor. O missionário pode medir como está o seu ardor por um indicador muito simples. A que horas o missionário está acordando? Até às 6 horas eu ainda consigo tolerar que está sendo um bom missionário. Depois das 6, ele está precisando ser evangelizado. Ele não vai conseguir transmitir nada para os outros. Se ele acordando cedo dedica aquela hora primeira a Deus, como fazia o Monsenhor Fulton Sheen, se ele diz, esta hora que eu acordei, ela é especial. Eu não vou dedicar às criaturas, mas ao Criador. Se entrega aquela hora a Deus, como os judeus entregavam os primeiros frutos da terra, os feixes de cevada ou de trigo, que eles não consumiam, mas entregavam nas mãos do sacerdote para consagrá-los ao Senhor. Quando a gente começa bem assim o dia, a gente tem a tendência de ver o dia todo frutificar, porque nós começamos bem. Quando formos fazer uma confissão, independentemente da matéria a ser contada, comecem por contar ao padre como está a oração de vocês. Padre, eu tenho acordado às 5h30, porém, eu começo a trabalhar às 6. Então não consigo rezar. Não pode, acorda às 4h30, então. Padre, eu acordo tal hora, não pode ser depois das 6, por favor, e eu dou um tempo bom para Deus. E você tem prestado atenção na oração? Às vezes eu me distraio. Por querer? Você tem culpa na distração que você está sofrendo? Ou você está fazendo todo o possível para dar a Deus aquela hora que é de Deus? É aí que você tem que começar o seu exame de consciência. Como é que você está acordando e orando? Depois você começa a pensar em outras coisas que você fez ou deixou de fazer. Mas eu não tenho nenhuma esperança. A esperança para mim é zero. De alguém que não conseguiu dominar-se no início do dia, vai ser um bom evangelizador e missionário. Ele será como bronze que soa, como símbolo que retine. Blém, blém, blém. É um fazedor de barulhos, mas é oco. É uma árvore que dá muitas folhas, mas não tem frutos. E Jesus amaldiçoou a figueira estéril. Por isso eu convido vocês a reavivar o amor primeiro. Levanta-te, desperta. Procura levantar-te de onde tu caíste. Todos nós precisamos de um chacoalhar, de sermos sacudidos. Não é à toa que o retiro do clero é obrigatório, uma vez por ano, para os padres. Muita coisa a gente vai ainda aprender na vida espiritual. Mas se nós não aprendemos sequer a entregar o Senhor à aurora do dia, se ainda não podemos cantar o Salmo 107, desperta minha alma, desperta, despertem a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora. Nem o Salmo 62, desde a aurora ansioso vos busco, minha alma tem sede de vós como a terra sedenta e sem água. Se nós não podemos cantar isso sem sentir vergonha, então nós estamos ainda muito longe, mas muito longe de algum progresso espiritual. O que eu estou pedindo não é algo de excepcional. Eu estou pedindo o básico, porque estou convencido, nenhum de nós conseguirá progredir se não partir daí. Vamos ouvir a voz de tantos que estão chamando por nós em algum lugar. Vamos ouvir como se eles estivessem gritando e nos chamando. Vamos doer em nosso coração, porque nós não fomos dar testemunho de Cristo para eles. Vamos pedir a Maria Santíssima, que foi às pressas visitar Isabel grávida, que nos dê essa mesma prontidão de socorrer os outros. Prontidão esta relatada hoje nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo, Timóteo,
Silas e até o evangelista São Lucas partiram correndo para Filipos, que era a principal cidade da Macedônia. Vamos pedir a Maria Santíssima e ao seu castíssimo esposo São José que nos façam entender e pôr em prática todas as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.